Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel no YouTube, como em toda sexta-feira, estamos com a jornalista Daniela Kresh para comentar sobre os principais assuntos da semana em Israel. Como de costume, quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal, também o seu comentário aqui embaixo. Também lembro a todos e todas que temos o nosso clube de membros por apenas R$ 14,99. Você pode se associar e se tornar membro aqui do nosso canal. Essa semana tive mais uma conversa com a Dani. A gente falou sobre a história judaica por trás do super-homem, do Superman, que está em cartaz. Então, uma conversa muito interessante, cheia de curiosidade, que vale a pena assistir. Hoje eu estou gravando aqui, estou em viagem, gravando em hotel um pouco adaptado, mas a gente não deixou de fazer o programa. Dani, queria começar o primeiro assunto dessa edição do Expresso de hoje, falando sobre os ultra-ortodoxos que saíram do governo Netanyahu. Nessa semana, a coalizão quase caiu, quase, mas não. E eu queria pedir para você contasse um pouquinho aqui o que aconteceu e também por que a coalizão ainda está de pé. Pois é, inclusive eu escrevi até um texto que está no site do IBI, se vocês quiserem dar uma lida, para ter uma contextualizada um pouquinho mais organizada, mas realmente estava todo mundo esperando que essa semana fosse uma semana crucial para o governo, para a coalizão do governo Benjamin Netanyahu, e que os dois partidos ultra-ortodoxos, na verdade são três, né? Três partidos ultra-ortodoxos, Haredim, como a gente chama aqui em hebraico, os ultra-religiosos, tementes a Deus, né, que é Haredim, quer dizer tementes a Deus, esses três partidos, dois deles numa coligação e o outro separado, então, na verdade, são dois partidos, mas um deles é dividido em dois. Esses três partidos começaram a ameaçar que iriam sair do governo, da coalizão de governo, e como a gente sabe, essa coalizão de governo ela tem 5 partidos, ela é o Likud, que é o partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que é o maior partido, com acho que tem 34 cadeiras, uma coisa assim, no parlamento. O parlamento tem 120 cadeiras, então 34 é do Likud, e aí para alcançar 61 cadeiras, que é o máximo, né, que é o mínimo para você fazer uma coalizão, na verdade, então o Netanyahu fez coalizão com mais 4 partidos, 2 ultra-ortodoxos, como eu falei, sendo que um é formado por 2 partidos, mas 2 ultra-ortodoxos e 2 ultranacionalistas, né? E o engraçado é que os ultra-ortodoxos e ultranacionalistas não se bicam, tá? Não se bicam, as pessoas até se confundem, não entendem nada, porque todos eles, esses ultranacionalistas e ultra-ortodoxos, são muito religiosos. Então, as pessoas acham que são todos iguais, né? Ultranacionalista, ultra-ortodoxo, tem ultra na frente, que a gente fala em português. Então, é tudo a mesma coisa, mas não é. Os extremamente religiosos, os Haredim, eles são praticamente ou quase não sionistas, quer dizer, eles não aceitam o Estado de Israel. Na verdade, eles jogam o jogo político, mas ideologicamente eles não aceitam a existência do Estado de Israel por questões religiosas, não tem nada a ver com geopolítica, não tem nada a ver com palestinos. Eles não aceitam o Estado de Israel porque eles acham que um Estado-nação formado por seculares também, por gente também de outras religiões e tudo, não deve existir. O que deve existir é um reino judaico, a terra de Israel, novamente, né, uma coisa meio bíblica, e eles esperam para isso que o Messias volte, né? Então, esses partidos ultra-ortodoxos, eles têm religiosamente, eles são muito religiosos e eles não estão muito interessados em nacionalismo, pelo contrário, o sionismo, né, é o nacionalismo judaico, exatamente isso, quer dizer sionismo, né? E então, os ultra-ortodoxos, eles não são nacionalistas, eles não acreditam em Estado-nação, no mundo, na verdade, não só em Israel. Né? Eles acreditam só naquelas coisas bíblicas, né? Então, os ultra-ortodoxos não são nacionalistas, mas são muito religiosos. E os ultranacionalistas são muito religiosos, mas não são totalmente religiosos como esses ultra-ortodoxos. Eles são religiosos um pouco mais light, digamos assim, né? Eles não cumprem todos os preceitos, não sei o quê, mas eles sim cumprem muitos preceitos e tudo. Eles são bastante religiosos, mas eles são muito, muito, muito nacionalistas. Ultranacionalistas, né? Então, esses dois partidos ultra-ortodoxos e dois partidos ultranacionalistas, eles são companheiros do Benjamin Netanyahu nessa colisão de agora, né, que começou no final de 2022, mas eles não se bicam entre si por essa questão nacionalista. Um lado não está nem aí para o nacionalismo e o outro é ultranacionalista. Então, o Netanyahu precisa desses partidos todos para se manter no poder. Ele hoje tem 67 cadeiras no parlamento.
ele tem 6 a mais do que é necessário para ter uma coalizão, e se ele perder os ultranacionalistas ou os ultra-ortodoxos, ele baixa para baixo para menos de 61 cadeiras, que é o problema que todo mundo achou que iria acontecer. Os dois partidos ultra-ortodoxos, esses super religiosos, eles têm, ao todo, 18 cadeiras. Um tem 11 cadeiras e o outro tem 7 cadeiras. Tá? Então, são 18. Faz as contas. 67 menos 18, você tem 49 cadeiras. Ele não chega perto das 61 cadeiras que ele precisa da coalizão. Então, Netanyahu ficou muito tenso essa semana com a saída dos ultra-ortodoxos da coalizão, que significaria o fim do seu governo, certo? Não. A gente tem que entender, a política israelense é cheia de nuances, é que nem tentar entender o Congresso brasileiro e as formações de blocos do Congresso brasileiro, e aí um vota aqui, outro vota ali, aí faz uma negociaçãozinha aí com Lula, e outro faz uma negociaçãozinha ali, não sei o quê. É uma confusão, dá dor de cabeça. Então é a mesma coisa, dá dor de cabeça aqui, entendeu? E, novamente, né, Israel não é para principiantes, então, né, tentar entender o que está realmente acontecendo em todas as nuances é complicado. Eu entendo, mas olha como levou 6 minutos só para eu começar a fazer a introdução. Quer dizer, é complicadíssimo. O que, na verdade, a gente tem que entender é que esses ultra-ortodoxos estão muito insatisfeitos com o governo, e daqui a pouco eu explico por quê, e eles decidiram sair. Só que o governo não caiu. Vamos tentar entender isso. Um dos partidos, que é o menor de 7 cadeiras, que eu falei que é dividido em dois, um partido menor com 4, né, 2 partidos nanicos que se uniram, um com 4 cadeiras, outro com 3 cadeiras, no total eles têm 7 cadeiras, ele é um partido Haredi, ultra-ortodoxo, ashkenazita. Ashkenazita quer dizer de judeus que têm uma orientação, vieram, digamos assim, da Europa. Né? Eu não gosto de falar isso, vieram da Europa, fica parecendo que nenhum deles é nativo do Oriente Médio. Não? Todos os judeus são nativos do Oriente Médio, todos os judeus são nativos aqui dessa terra, mas em um certo momento foram exilados e aí foram morar na Europa, outros foram morar no norte da África e no Oriente Médio. Então, esse partido dos ashkenazitas são os judeus que foram morar, depois que foram exilados, na Europa. Tá? Então, são aqueles que as pessoas reconhecem mais no Brasil, talvez, né? Que tem aqueles cachinhos do lado, Cachinhos, né? barba, não sei o quê. Então, esses são aquele chapéu, né, tal. Esses são os ultra-ortodoxos ashkenazitas. Então, esse partido de 7 cadeiras, né, ele foi o primeiro que decidiu sair o primeiro. Quer dizer, um dos partidos dentro, um dos nanicos saiu, o outro saiu também, esses 7 saiu. Mas Netanyahu ficou, então, com 60 cadeiras. Né? Quer dizer, eles, na verdade, saíram, eles renunciaram aos cargos ministeriais que eles tinham, eles falaram, vou sair e tal, e tudo, inclusive não vou votar mais com o governo, não vou não sei o quê, não vou, começaram a fazer essas ameaças todas. Mesmo assim, Netanyahu ficou com 60 cadeiras só. 60 ainda dá para fazer governo, apesar de que o mínimo para você ter uma coalizão viável é 61, 60 ainda está previsto na lei que é possível, tá? Você tem uma coalizão de 60, que é exatamente 50% do parlamento. Dá para você continuar. Então, tudo bem, ainda ficou, né, de pé. E aí ficou na mão do outro partido, que tem 11 cadeiras, e que é o partido Haredi, o partido ultra-ortodoxo sefaradita. Sefaraditas são os judeus que, quando foram o exílio, foram para países do norte da África, Marrocos, Egito, né? E países e judeus que foram para o Oriente Médio, Iêmen, Iraque, Irã, Síria, né? Esses são judeus que vieram, que são, né, que falam, começaram a falar árabe e tudo, inclusive tem muita cultura parecida com a cultura do mundo árabe e norte da África. Então, esses judeus têm 11, esses ortodoxos sefaraditas com o partido de 11, é que ficou na mão deles, porque se eles saíssem, aí sim o governo ficava inviável, com 49 cadeiras é inviável, não é mais 60, nem 61, é inviável. E aí ficou todo mundo esperando. Ah, meu Deus, vai sair. E aí sim, aquela coisa assim que você fica, putz, vai dar dor de cabeça. O partido Shas, que é esse de 11 cadeiras, saiu da coalizão, mas não saiu do governo. Como é possível isso? Vou tentar entender. Eles decidiram, então, que eles vão sair da coalizão de governo,
mas que eles vão continuar apoiando o governo de fora. Quer dizer, eles abriram mão dos ministérios, abriram mão de cargos que eles tinham na coalizão de governo, mas eles disseram que eles vão continuar a votar com o governo em tudo que o governo decidir votar no parlamento Knesset. Quer dizer, na prática, o governo ainda pode existir, porque não diz nada na lei judaica, inclusive, na lei israelense, que um governo de 3 cadeiras não pode existir, desde que ele tenha mais de 61 votos, ou 60, 61 votos, ou mais de 50% dos votos viáveis naquela votação. Digamos que não é uma votação no Knesset, está tentando passar uma lei. Só tem 80 pessoas presentes, não tem 120, que é o máximo, né? Mas só 80 compareceram. Para aprovar uma lei, você precisa de 41. Entendeu? Então, se eles conseguirem, o governo conseguir, né, o Netanyahu conseguir que esse partido continue votando com o governo e qualquer coisa que seja votado, o governo tem a maioria no parlamento, o governo pode continuar a existir. Então, isso aí tudo me parece uma coisa meio combinada por debaixo dos panos entre o Netanyahu e principalmente o líder desse partido de 11 cadeiras, os Shas, que são muito amigos e muito aliados. Aliás, eu queria que você botasse a foto agora das 3 pessoas importantes nessa questão toda, que é o Netanyahu, que vai estar no meio da foto, que é o primeiro-ministro Netanyahu, tentando se manter no poder, e os 2 líderes dos partidos ultra-ortodoxos, um o sefaradita e o outro o askenazita. A foto aqui, ó, você vê a diferença, né, dos ultra-ortodoxos askenazitas, que é esse cara que está mais à direita, que ele tem uma barba branca, uma kippá, né, um solidel muito grandão, ele é meio um estereótipo do judeu, né, judeu muito ortodoxo, muito religioso. Esse é o Yitzhak Golknoff, ele é o cara, né, nome difícil de falar, ele é o líder do partido Ashkenazita. Então, é o judeu, né, que a gente muitas pessoas até podem... Os cachinhos dele estão escondidos atrás da barba, não dá para ver. E o outro lado é o Aryeh Deri, que é o líder do partido Shas, que é o partido de judeus ultra-ortodoxos sefaraditas. Você vê, ele tem uma barba, mas não é aquela barba grandona, ele tem um solidel na cabeça, mas não é tão grande. Quer dizer, ambos são ultra-ortodoxos iguais, são muito, muito, muito religiosos, tá? Mas eles são diferentes. Inclusive, o Aryeh Deri, que é esse com a barba um pouco bem menor, ele, que é amigo do Netanyahu e apoiador do Netanyahu há décadas, esse partido dele, o Shas, era um pouco mais nacionalista. Ele não é um partido totalmente anti-sionista, como o partido do outro cara, do Goldknoff. Ele é um partido bem mais ligado à existência de Israel como um país, ele, inclusive, defende, né, quer dizer, ele é considerado sionista, ele se diz e é considerado sionista, e os eleitores dele também são a favor do Estado de Israel e tudo, quer dizer, então tem nuances aí também nessa questão do nacionalismo. Mas, como ambos são muito religiosos e são aliados, se um saiu do governo, o outro também tinha que sair. Então, o Aryeh Deri decidiu sair da coalizão, mas não sair do governo, com essa nuance aqui. Enfim, a conclusão é que o governo não caiu, e o que o Netanyahu, na verdade, está tentando empurrar com a barriga é que esse governo não caia, não haja uma convocação de novas eleições, que só tem 3 maneiras de convocar novas eleições. Já vou explicar. O Netanyahu não quer que essas eleições sejam convocadas até o até o começo do recesso do parlamento, agora, semana que vem, no dia 21. Dia 27? Semana que vem, do fim da semana que vem, ou no começo da outra, tem um recesso no parlamento israelense, e esse recesso vai durar até dia 19 de outubro, porque junta com férias de verão e os feriados judaicos de Rosh Hashanah, Yom Kippur, não sei o quê. Então, o parlamento só volta a se reunir dia 18 ou 19 de outubro. Quer dizer, o Netanyahu quer empurrar com a barriga até o recesso. Aí ele fica mais 3, 4 meses como primeiro-ministro. Inclusive, é muito mais fácil para ele, que ele não tem que votar nada, porque está em recesso. Não tem que fazer nada, o governo só existe. Tá? Então, tudo que ele quis falar, ok, partidos ortodoxos, vocês querem sair do parlamento, da coalizão? Ok, podem sair, mas não derrubem o governo agora. A gente vive até outubro. E aí, final de outubro. E aí, em final de outubro, se vocês quiserem derrubar o governo, aí só tem eleições 3 meses depois também da derrubada. Quer dizer, com isso, o Netanyahu comprou 6 meses que ele continua no poder.
e o governo não caiu. E, assim, eu vou explicar duas coisas, então. A primeira coisa são 3 maneiras que o governo de Israel pode cair. O Israel é um país parlamentarista, a gente sabe, né? A votação é no partido, não é numa pessoa, e o primeiro-ministro é a pessoa mais importante do partido que conseguiu formar uma coalizão, ok? Então, como é que cai um governo em Israel? Que, aliás, é normal e tem quase nenhum governo conseguiu chegar a 4 anos nos últimos 20 anos, né? Primeiro, você pode fazer pedir uma moção de não confiança no governo no parlamento, que qualquer pessoa da oposição pode pedir a qualquer, acho que é toda quinta-feira, uma coisa assim. E se conseguir 61 votos, ou a maioria das pessoas que estão lá, dos parlamentares que estão lá, o governo cai. Só que, se você tem uma coalizão com mais de 61 votos, então você sempre consegue evitar que essa moção de não confiança funcione. Então, essa moção de não confiança nunca deu muito certo. A segunda maneira é que gente da própria coalizão, não oposição, da própria coalizão, assine uma lei de dissolução do parlamento, dissolução do governo, e coloque essa lei para ser votada no parlamento. E, obviamente, a oposição vai votar a favor da lei, e esses partidos da própria coalizão também vão votar a favor da lei, e aí o governo cai. E é isso que o Netanyahu evitou essa semana, que vai ser uma lei de dissolução do parlamento que iria passar, e aí sim o governo cairia. E a terceira maneira é quando o próprio primeiro-ministro dissolve o parlamento e convoca novas eleições, que o Netanyahu não quer fazer nesse momento, obviamente. Ele não quer fazer por quê? Porque todas as pesquisas eleitorais dizem que ele vai perder na próxima eleição. Então, ele não vai dissolver o parlamento, apesar absurdo esse governo, absurdo que ele mesmo tem que ficar o tempo todo fazendo com chavinho, não sei o quê, ele não vai convocar novas eleições se ele não tiver certeza que ele vai ganhar, porque ele não é burro nem nada, esse Netanyahu, né? Só que todas as pesquisas de opinião, mesmo depois da guerra com o Irã, que Israel ganhou, mesmo depois de não sei o quê, mesmo depois de tantas coisas que o Netanyahu já tentou fazer nesses últimos 2 anos, depois do 7 de outubro, ele não consegue levantar nas pesquisas, ele vai perder. Então, ele não quer convocar, o quanto ele puder, ele não vai querer convocar novas eleições, porque ele não é burro para perder, entendeu? Apesar de que ele também é safo o suficiente para, nas pesquisas, estar perdendo agora e depois fazer uma campanha eleitoral que ele ganha, que ele já fez isso tantas vezes. O cara é um mestre da retórica. Mas, enfim, então, por enquanto, o governo existe, continua. E só para explicar, por último, as pessoas que acompanham o Expresso Israel sabem porque esses partidos de ultra-ortodoxos Haredim querem deixar o governo, a gente já explicou várias vezes. Quem quiser pode ler também esse texto que eu escrevi no IB, mas é por questões religiosas, não tem nada a ver com guerra em Gaza, com guerra não sei aonde, não tem nada a ver com o que as pessoas pensam. As pessoas, quando pensam que sei lá, Haredim ou ultra-ortodoxos são contra o governo de Israel, ficam falando, porque eles são pios e muito morais e eles querem que não haja matança em Gaza. Não tem nada a ver. Eles apoiam a guerra em Gaza, tá? Não tem nada a ver. Quer dizer, não sei se apoiam, acho que não apoiam, talvez, por esse motivo que eu vou falar agora. Eles não querem servir no exército. Esses partidos ultra-ortodoxos Haredim, eles não querem que seus jovens com 18 anos sirvam no exército. E a gente sabe que o exército em Israel é obrigatório. É obrigatório, a maior parte dos jovens israelenses seculares, religiosos light, ultranacionalistas, ou drusos, a gente fala dos drusos daqui a pouco, ou muitos árabes israelenses também, outras minorias, todos vão para o exército. É obrigatório. E os ultra-ortodoxos não vão, conseguiram nos últimos 25 anos não ir, tentando aprovar leis que os isente para sempre do serviço militar. E por quê? É porque eles não gostam de guerra e são pacifistas? Não. É porque eles acham que se os jovens ultra-ortodoxos forem para o exército, eles vão encontrar outros grupos no exército. O exército é uma espécie de praia de Israel, israelense, onde as pessoas todas se encontram. É obrigatório, então tem gente de todos os nichos lá. Tem mulheres, tem árabes, tem drusos, tem gente secular, tem gente não sei o quê. Então, esses ultra-ortodoxos, eles acham que se os jovens de 18 anos forem para o exército, eles vão deixar de ser ultra-ortodoxos. Eles vão virar seculares, eles vão conhecer uma menina e vão casar com uma menina que não é
que não é ultra-ortodoxa, eles vão começar a gostar de rock e música internacional, vão querer viajar para os Estados Unidos e para a Disney, sei lá, entendeu? E eles não querem isso. É só por isso. Eles querem manter seus jovens na bolha ultra-ortodoxa, que é uma espécie de seita e de culto, e eu digo isso, é a minha opinião, tá? Que é uma espécie de culto, de seita, que você tem que manter os seus jovens o tempo todo só estudando a Torá, estudando, não pode falar inglês, não pode aprender matemática, não pode ver televisão, não pode ter telefone, smartphone, não pode... Eles são controlados, esses jovens dos ultra-ortodoxos, e ir para o exército seria, vai aí conversar com outras pessoas e se tornar não religioso, tá? Eles têm medo disso, e é só por isso. Não tem nada a ver com pacifismo, não tem nada. Quer dizer, quando eu disse que eles apoiam a guerra em Gaza, talvez não apoiem tanto, é porque eles não apoiam a guerra em Gaza quando chega um momento que a sociedade civil israelense, que é esse momento que a gente está passando agora, fala assim: olha, a gente está lutando em Gaza há 2 anos, quase 1.000 soldados morreram, vocês não estão, seus jovens não estão morrendo, os nossos estão. Os seus jovens estão estudando Torá em Yeshivá, não estão no exército, não estão com uniforme militar lutando e morrendo em Gaza. Isso não é justo. Aí eles falam, então tem que parar com a guerra. Eles acham que tem que parar com a guerra, não porque eles são a favor ou contra a guerra especificamente, mas eles não querem que reclamem com eles que os seus jovens não estão se alistando, indo para o exército e morrendo como os jovens israelenses seculares ou religiosos, ou os jovens não judeus, inclusive, que estão morrendo em Gaza. Portanto, tudo isso aqui para mostrar como é complicada a questão aqui em Israel, como é complicada as ideologias dos partidos israelenses, nem sempre é pelas coisas que vocês acham, nem sempre é por questões socioeconômicas ou questões geopolíticas, ou porque tem palestino, briga com palestino, ou porque tem ricos contra pobres, isso aí nem passa pela cabeça. Quer dizer, é uma questão religiosa aqui, uma questão sobre sobre a briga interna que existe dentro dos 15 milhões, 16 milhões de judeus no mundo, do que é ser judeu. O que é ser judeu? Ser judeu é você ter que ser super religioso e cumprir com todas as comandos para ser super religioso, ou você pode ser judeu completamente secular, que não vai nem à sinagoga e que não sabe os preceitos religiosos e que anda de carro no Shabat e tal. Então, essa é a briga interna do povo judeu e a briga interna dentro de Israel, e esses partidos ultra-ortodoxos, eles são absolutamente contra qualquer pessoa, qualquer judeu que não faça exatamente como eles e seja muito, 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 muito religioso como eles, e eles têm medo que sua juventude se transforme em não-judeus, que é judeus seculares, entendeu? Que para eles é não ser judeu. Então, é uma briga interna, do povo judeu, uma briga interna em Israel. Eu digo que é o maior embate interno dentro da história de Israel, é essa questão entre os ultra-ortodoxos e os não ultra-ortodoxos, e agora eles, então, ameaçaram o governo Netanyahu, exigindo que houvesse uma lei que os isentasse do exército militar para sempre, e o governo Netanyahu não conseguiu aprovar essa lei, porque ela é impopular, porque os israelenses não querem isso, não acreditam que seja justo que os jovens ultra-ortodoxos de 18 anos de idade, é 13% dos israelenses hoje, os ultra-ortodoxos, que eles não vão para o exército, e os meus filhos lá vão morrer em Gaza e vocês não vão, entendeu? Então, o governo Netanyahu, que é o governo mais à direita da história de Israel, não conseguiu aprovar essa lei. Por isso, eles, então, deixaram a coalizão, mas não deixaram o governo, até porque eles não têm outro governo que aprove o que eles querem. A verdade é que eles estão na encruzilhada, que eles têm que entender que não há ninguém em Israel, além deles, que concorde com isso, de isentar os jovens ortodoxos para sempre do exército israelense. Dani, uma situação com paralelos com o Brasil, né? Igual da coisa de você estar no governo, não tá, apoia uma coisa ali, uma coisa aqui, né? A gente está num momento aqui no Brasil de situação parecida, com questões relacionadas
a tributação fiscal, né, que aí o Lula pede apoio de partidos de oposição e não sei o que, a gente vê como uma política parecida a alguns países, mas sem sombra de dúvida é importante a gente sempre mencionar e trazer essa percepção de que esses partidos não estão no exército, não por uma questão moral e solidariedade à causa palestina, como muitos tentam pintar aqui, mas sim contra princípios e valores laicos que o exército tem, divulga, cultiva, né? Então, sempre recomendo aqui, a gente tem um vídeo aqui no Clube dos Membros, né, que a gente explicou isso, acho que você, né, Dani, conversou comigo aqui sobre isso. Tem um texto da Dani também, vários textos, né, esse mais recente, também tem um pouco mais antigo, que a Dani dá um panorama histórico, né, desde a fundação da independência de Israel. Então, é sempre importante a gente ter essa perspectiva e entender isso, né? E agora eles fazem essa manobra que é sair da coalizão, mas tá no governo, e a gente já tinha conversado isso, acho que na semana passada, que o Netanyahu iria, talvez, se fosse dissolver o governo pós essas férias, para ter um tempo ali, tal. Tem algumas pessoas que fazem um cálculo de novas eleições, talvez em março do ano que vem, mas política em geral, a gente não tem bola de cristal, não dá para saber o que vai acontecer. Na israelense, mais ainda, né, Dani, que é tudo muito complexo. Dani, eu queria ir no segundo assunto de hoje, que você mencionou aqui uma situação envolvendo a Síria e os drusos, né? E, enfim, tem circulado imagens aqui no Brasil, né, nas redes sociais, no X, imagens muito tristes, imagens que lembram, inclusive, situações que o povo judeu viveu no passado, de barbas sendo cortadas, de humilhações, e Israel atacou a Síria, né, nesses últimos dias, atacou Damasco, e aí para proteger a minoria drusa no país, né? Queria saber o porquê que Israel fez isso, também quem são os drusos e também por que Israel quer defender esse grupo étnico minoritário, né? Étnico-religioso também. As pessoas ficam assim, cansadas, né? Aliás, os próprios israelenses, se alguém no Brasil está cansado, que Israel fica atacando um montão de lugar. Lembra que os israelenses estão mais cansados que vocês disso, tá? Então atacou Gaza, aí depois atacou o Líbano, aí depois atacou o Irã, aí agora atacou a Síria. Pô, que coisa é essa? Israel só sabe atacar. Israel só sabe atacar porque é atacado o tempo todo por esses países, né? É ameaçado por esses países o tempo todo. E aí chega um momento que precisa responder ou atacar preventivamente, ou digamos assim. Eu não estou dizendo que eu concordo com todas as instâncias disso, mas em geral é o que acontece. Israel não ataca os países que estão em volta por hobby, ou alegria, ou felicidade, ou oba, vamos lá. Não, não, não. As pessoas aqui estão desesperadas, querem que não tenha guerra, tudo que eles querem na vida é paz. Tá? Dito isso, o que acontece é o seguinte: existe um grupo aqui em Israel de 150 mil pessoas chamado drusos, tá? Que é uma minoria étnica religiosa que não existe no Brasil, ou muito pouco, e que não existe, que são eles, no total, mais ou menos 1,5 milhão de pessoas no mundo todo, e em geral 90 e tantos por cento dos drusos vivem em Israel, Líbano e Síria, tá? Então esses 1,5 milhão de drusos, quase todos vivem só nessa região de Israel, Síria e Líbano. Agora imaginem, quando tinha ainda o Império Otomano aqui, até 1920, quando começou 1917, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, e aí teve um mandato britânico. E aí vocês lembram aquela história de Sykes-Picot, dos britânicos e os ingleses que dividiram o Oriente, depois da Primeira Guerra Mundial, dividiram o Oriente Médio para ver quem ia colonizar quem, né? E aí os britânicos colonizaram o mandato britânico na Palestina, o que hoje, na verdade, é Israel, territórios palestinos e Jordânia. Os franceses ficaram com o Egito, os franceses também ficaram com o Líbano, né? Quer dizer, então houve uma divisão aí meio aleatória
da região. Inclusive, tem gente que brinca que eles colocaram, né, o Sykes e o Picot, esses dois ministros, o Sykes, que era o britânico, e o Picot, que era o francês, eles pegaram o mapa do Oriente Médio e traçaram fronteiras com régua. Tanto que as fronteiras assim, desses países, hoje, Jordânia, Líbano, Síria, né, são todas assim, meio retas. Né? Israel com o Egito é tudo meio reto, a não ser uma coisa que parece que eles era reto, mas aí chegou em 2 dedos, aí tem 2 coisas de 2 dedos e continua reto. Enfim, por causa de Sykes-Picot, que é depois da Primeira Guerra Mundial, a região, que era uma região inteira do Império Otomano, não tinha fronteiras, era uma coisa meio União Europeia, no sentido que não tinha fronteiras, e era formada por tribos, por grupos, por minorias diferentes, viraram países. Né? Aquela ideia de que tudo virou meio nação. Então, foi criada a Síria, foi criado o Líbano, foi criada a Jordânia em 1922, foi criada... O Egito já existia, né, como nação ou como entidade, mas esses países que eu falei agora, né, Israel e Palestina foi aquela confusão da ONU em 1948, mas foram 20 ou 30 anos de criação de estados artificiais, no sentido de que as pessoas que estão de um lado da fronteira são as mesmas da mesma família que estão do outro lado da fronteira. E alguém veio, fez uma reta e falou: ó, você aqui agora é sírio, você aqui agora é libanês, você aqui agora é sírio, você aqui agora é jordaniano, sei lá. Tá? Então, tudo isso para tentar entender que os drusos viviam nessa região até 100 anos atrás, em famílias, em tribos, e, de repente, a partir de um certo momento, começaram a viver em nações diferentes. Então, você pode ser druso no Líbano, mas o seu irmão, ele é druso que fica do outro lado da fronteira e está na Síria. E aí ele é sírio e você é libanês. E a mesma coisa com os drusos israelenses, que é um pouco mais complicado, porque a maior parte dos drusos, não a maior, mas metade, digamos assim, dos drusos em Israel vivem nas colinas do Golã, que foram ocupadas, conquistadas, o nome que você quiser dar, depois anexadas por Israel, depois da Guerra dos 6 Dias, em 1967, então 50 anos, mais de 50 anos, Israel, 50, quase 60 anos, as colinas do Golã são de Israel, e do outro lado da fronteira fica a Síria. Então, tem famílias de drusos em 4 aldeias nas colinas do Golã, tem uma fronteira e o primo, o tio, a irmã mora do outro lado da fronteira, 700 metros do outro lado da fronteira, e eles há 60 anos não conseguem se ver, não conseguem se abraçar, porque tem uma fronteira de guerra entre um lado da aldeia e o outro. Tá? A outra metade dos drusos vivem na Galileia, eles já não têm mais essa proximidade tão grande de parentesco, talvez, tanto quanto os outros drusos das colinas do Golã, mas também, como é 1,5 milhão só o povo, e eles são meio endogâmicos, eles casam uns com os outros, tá? Porque para você ser druso, você tem que ser nascido de pai e mãe drusa. Então, não tem como você entrar na religião. Depois eu falo um pouco mais da religião drusa. Mas como eles são meio endogâmicos, então é tudo mesmo uma mesma família. Uma mesma família de 1,5 milhão de pessoas que moram uma parte no Líbano, uma parte na Síria, uma parte em Israel, um pouquinho talvez na Jordânia. Então, o que acontece é o seguinte: quando tem algum quiprocó com os parentes sírios, os parentes drusos que estão na Síria, os parentes drusos desses caras da Síria estão em Israel e ficam nervosos e ficam pedindo ajuda de Israel para proteger seus parentes que estão na Síria. Agora vamos tentar entender um pouco mais sobre... Só para terminar, eu não falei ainda sobre o que é a religião síria, mas a coisa mais importante para entender aqui é que a religião síria, eles não são muçulmanos, tá? Religião drusa. Religião síria, religião drusa. Síria? A religião drusa, os drusos, eles não são muçulmanos. Eles deixaram o Islã há 1000 anos atrás. Eles são um offspring, eles são um grupo que saiu do Islã. Eles não são muçulmanos. A religião deles é complicadíssima, é até meio misteriosa. Quem não é druso não sabe tudo, tá? É meio misteriosa. Só que uma das coisas mais importantes da religião drusa é você ser leal à entidade onde você está. Isso todos os drusos são leais ao país onde estão ou à entidade onde eles fazem parte.
Isso é parte da religião deles. Não é uma questão geopolítica ou de ideologia que eles têm. Eles são parte da religião. É como se todos os cristãos do mundo têm que ser leais ao país onde eles estão, como parte de um preceito religioso, que não existe em outras religiões isso. Tá? Então, por exemplo, os drusos em Israel são muito, muito, muito nacionalistas israelenses. Muito sionistas. Eles amam Israel, eles defendem Israel desde a criação do país. Eles fazem exército quando, mesmo antes dos muçulmanos de israelenses começarem a fazer exército ou não, tem muita coisa. Alguns fazem, alguns não fazem, mas enfim, é mais complicado. Os drusos não têm complicação. Você nasceu, você é druso, você vai para o exército israelense e vai lutar lado a lado com os judeus no exército israelense para defender Israel, sua nação. E a mesma coisa com os drusos libaneses. São muito nacionalistas libaneses. E os drusos sírios são muito nacionalistas sírios. É parte da religião. Agora, como é que isso é complicado sem a parte da mesma família? Então, você é super nacionalista judeu, israelense, de Israel. O seu irmão é super nacionalista sírio. O seu primo é super nacionalista libanês. É complicado, porque é uma mistura de uma religião antiga com a modernidade da criação de Estados-nações, entendeu? Dessa forma. Então, isso é importante entender, porque é importante entender a ligação e a ligação que a gente fala até uma ligação de sangue entre os judeus e os drusos dentro de Israel. Os drusos são considerados uns excelentes companheiros do país. São amados e abraçados dentro de Israel. Você fala que você é druso, as pessoas te abraçam, entendeu? Aqui dentro de Israel. E principalmente pelo fato de que os drusos vão para o exército, defendem Israel e são excelentes soldados e comandantes e estão lá junto com os israelenses, obviamente falando hebraico, obviamente parte da sociedade, integrados totalmente, mas eles são considerados excelentes soldados e militares em geral. E eles morrem junto com os judeus nas guerras de Israel. Muitos drusos morrem. Então, vários primeiros ministros vão sempre nas aldeias drusas para agradecer o companheirismo e essa união de sangue entre as duas etnias, as duas religiões, digamos assim. Tá? Então, isso tudo para tentar entender o que aconteceu na Síria agora. A Síria está numa mudança, né? A gente sabe que o Bashar Assad foi expulso, teve um golpe de Estado no começo desse ano, e entrou um cara chamado Ahmad al-Shara, ou al-Julani, que é o nome de guerra dele, hoje ele é mais conhecido como Ahmad al-Shara, e a Síria, vindo de quase 15 anos de guerra civil, e mesmo antes da guerra civil, mais não sei quantos anos de ditadura da família Assad, a Síria está completamente enlouquecida. Não é a gente está falando aqui da Suíça, ou da Dinamarca, ou da Suécia, que aí teve um golpe de Estado, então está todo mundo, queremos a paz. Não, teve um golpe de Estado, entrou um cara novo, e está uma confusão na Síria. Uma confusão na Síria. E o que acontece é que grupos que não gostam dos sírios, dos drusos, porque a Síria, como eu falei, ela é composta por tribos, ela é composta por clãs, por minorias, por famílias. É claro que a maioria são muçulmanos sunitas, mas você tem os alauítas, você tem os drusos, você tem os curdos. Só os curdos são 30% da população da Síria. Então você tem aí, sei lá, metade da população da Síria não são muçulmanos sunitas. Tá? Então, a confusão que está lá dentro agora, de grupos querendo buscar o controle e tentando se vingar de outros grupos que eles não gostam, porque é muitos milênios e centenas de anos e dezenas de anos de brigas internas, tribais lá dentro da Síria. Então, o que aconteceu foi o seguinte, o novo presidente da Síria está tentando meio que controlar as coisas lá, mas às vezes ele não consegue. Isso aí eu tentando dar uma chance a ele de não dizer, como muita gente diz, que ele que fez, ele que mandou matar lá os drusos. Né? Não acho que ele mandou matar os drusos, mas eu acho que forças que apoiam o presidente sírio novo, que são de minorias que antes tinham sido maltratadas pelo governo Assad, agora estão numa espécie de vingança,
tentando maltratar todo mundo que maltratou eles. Porque teve o golpe de Estado, o governo Assad saiu, então vamos agora matar todos os alauítas, porque o Assad era alauíta. Então teve já massacre de alauítas na Síria. Ninguém fala disso, né? Ninguém foi em campi de universidade americana denunciar o massacre de alauítas, né? E falar mal dos sírios, né? Só Israel que é denunciado, né, por fazer massacre. Enfim, a ideia, né, o que eles consideram que seja massacre. Então, os alauítas foram massacrados já nos últimos meses, e aí um grupo de beduínos que sei lá, historicamente tem birra com os drusos num lugar chamado Sueida, que é onde vive a maioria dos drusos na Síria. Um grupo de beduínos, apoiadores do governo Ahmad al-Shara, vestidos de roupa de paramilitar, foram para Sueida, que é esse lugar onde fica a maioria dos drusos, e começaram a matar indiscriminadamente os drusos de Sueida e pegar clérigos com barbas muito compridas e começar a cortar. E a barba é a coisa mais importante, é que nem o Sikh, é que nem cortar cabelo de Sikh, sabe? Que aquela minoria da Índia. Para eles, o importante é a barba e o bigode, eles têm um bigode específico. E os caras começaram a filmar cortando os bigodes dos clérigos de 80 anos de idade, humilhando eles, mandando eles falarem palavras contra a própria religião, sequestrando, estuprando, matando direto, tal. E aí, quando começou a acontecer isso, na última semana, os drusos dentro de Israel, e novamente, morrem por Israel, e são super nacionalistas dentro de Israel, falaram: Israel, ajude nossas famílias na Síria. Israel, proteja os drusos. Nós ajudamos vocês contra os terroristas palestinos. Nós ajudamos vocês toda vez que tem alguém querendo matar, acabar com Israel. Nos ajude agora a proteger os nossos parentes, nossa religião. E aí, não sei se haveria outra maneira de responder a isso tentando proteger. Então, o exército israelense começou a atacar os grupos que estavam indo a Sueida para tentar proteger os drusos de Sueida, mesmo eles sendo sírios, tá? Começaram a atacar esses beduínos. E aí o exército, e exigir que o exército regular, se é que existe um exército regular na Síria agora, exigir que o exército regular de Ahmad al-Shara fosse lá para a Sueida para afastar esses beduínos que estão fazendo essas coisas com os drusos. Só que o exército chegou e piorou. O exército começou a matar dos dois lados. O exército sírio começou a matar os beduínos, começou a matar também os drusos, e houve uma chacina, acho que mais de 1.000 pessoas mortas em 1 ou 2 dias, uma coisa assim. E aí Israel, então, atacou o quartel, uma instituição, acho que quartel-general do exército sírio em Damasco. Tá? Teve até gente que viu ao vivo, jornalistas que estavam falando, e aí teve o ataque, para mandar uma mensagem para o exército, para o Al-Julani, para o Ahmed al-Shara, para o exército sírio, que Israel não vai aceitar, que o exército vai lá para apartar e piora a situação, e aí mata mais ainda drusos, entendeu? E aí, então, houve um cessar-fogo negociado com a ajuda também do Trump, sei lá o quê, um cessar-fogo para acabar com as hostilidades. O exército saiu, parece que a maioria dos beduínos também saíram de Al-Sueida, mas já falaram hoje, esses beduínos já falaram hoje que não aceitam cessar-fogo nenhum, que eles vão voltar lá e vão matar todo mundo. Quer dizer, é muito, muito, muito complicada essa situação, porque Israel se mete em outro país, mas a pedido de uma minoria dentro de Israel, que há 77 anos morre por Israel. Há 77 anos ajuda Israel e é nacionalista e ama Israel. Como é que você não vai ajudar essa minoria? Porque, inclusive, eles saíram nas ruas de Israel fazendo protestos e botando fogo em pneus, falando: Israel nos ajude nossos irmãos na Síria. O que Israel tinha que fazer? Ignorar e falar: vocês é que se virem lá, entendeu? Depois de 77 anos, os drusos serem a maior aliança de sangue que Israel tem internamente são os drusos, entendeu? Então, é muito, muito, muito complicado. Ahmad al-Shara precisa tomar uma decisão e ser mais sério nesse sentido de tentar
acabar com as hostilidades. É entendível que o Ahmadinejad agora está no meio de uma confusão, tentando unificar os sírios, e que essa unificação não vai ser fácil, porque a gente está falando da Síria. São dezenas de anos de combates internos de clãs e tribos. Eles não têm uma cultura de democracia, entendeu? Não é difícil, mas Israel disse que vai proteger. Então, isso é complicado, porque já estava tendo uma negociação entre Israel e Síria, e o Ahmadinejad para a Síria entrar nos acordos de Abraão. E aí, no dia seguinte, Israel está bombardeando Damasco. Agora, o pior para mim é a imprensa internacional. Israel ataca a Síria. Olha, Israel, os mauzinhos atacando a Síria. Mais alegremente, Israel vai e ataca vizinhos só porque acordou de manhã e falou assim: o que eu vou atacar hoje? E atacou a Síria porque Israel é mau. Quer dizer, não tem nenhum contexto. O tempo todo, Israel sempre é mau, sempre tem intenção ruim, sempre o objetivo é as teorias conspiratórias. Israel agora quer conquistar a Síria toda e depois vai conquistar o Oriente Médio inteiro. Muita gente acredita nisso piamente, que o objetivo de Israel é conquistar o Oriente Médio inteiro. Putz grila. Tudo que os israelenses querem é viver e ninguém atacar eles. E chega, entendeu? E aí, então, agora, né, o noticiário é que Israel atacou lá Damasco, como eles são maus, e o fato de que eles estão defendendo uma minoria que ninguém do mundo se importa com ela. Ninguém se importa com essa minoria. Ninguém sai nas ruas de Londres e Paris por essa minoria que está sendo assassinada na Síria. O fato de Israel ir lá tentar defender essa minoria, não tem a menor importância. E aí eu mandei uns videozinhos que mostram um pouco dessa humilhação nas ruas e também algumas reportagens. A gente pode ver só algumas imagens, só para vocês verem. Sim. Eu só queria também depois, já meio rápido, porque já está com 50 minutos, Dani, já tá bom. de programa. Vou voltar aqui, vou passar aqui. ما شاء الله غشيتني انت غشيتنا يا ابو اسلام خليت لك شوي كفو كفو هلا قول شو اربط مرحبا ابو دحام حاج عيف صار عبده Acho que pronto, acho que é só foi rapidinho. Quem quiser procurar, procura melhor. Eu acho que só para mostrar o negócio da barba. Teve um cara também, um clérigo bem velhinho, que eles tiraram a barba também, em seguida mataram ele. A gente tem informações de pessoas que são levadas por carro, né, que é amarrada a perna no carro e é levado. Gente que é atropelada muitas vezes para lá e para cá, sem contar estupros e, enfim, calamidades, coisas horríveis acontecendo com os drusos. Procurem e tentem entender as motivações de Israel para esse tipo de ataque. Não é por hobby ou por, sei lá, vontade de conquistar a Síria, nem nada disso. Nesse caso, realmente é a vontade de defender uma minoria que foi e continua sendo muito leal ao Estado de Israel. Dani, é tudo muito triste, né? Em particular, eu vi essa opinião das pessoas que não sabem, não têm a mínima ideia do que está acontecendo, né? Eu vi um post de um jornal aqui no Brasil compartilhando que Israel atacou a Síria. Aí os comentários eram: olha lá, não era o Hamas, agora tá atacando a Síria e não sei o quê, sem saber que Israel tá fazendo isso para proteger uma minoria que ninguém se importa, né? Como você falou, não tem manifestação na Avenida Paulista pedindo o fim de um verdadeiro processo de limpeza étnica, né? Que é você ter intenção de acabar com a minoria étnico-religiosa em um país e que, enfim, é muito integrada à sociedade israelense. Eu lembro quando eu estava aí que um general druso morreu em batalha em Gaza e foi uma comoção no país, o dia inteiro reportagem em todos os canais, entrevistando a família, todo mundo. Então, realmente, a gente espera aí e torce para que esses pogromos, né, praticamente aí feito contra essa população que vive na Síria, norte de Israel e no Líbano, que seja interrompido, seja cessado o mais rápido possível.
Dani, para a gente finalizar essa edição do Expresso de hoje, falar um pouquinho de cultura, de música israelense, né? Falar do Mati Caspi, uma lenda da música israelense que está pedindo ajuda, né? O cantor e compositor Mati Caspi, uma das maiores lendas da música e da cultura de Israel, está muito doente e decidiu pedir ajuda para o público. E aí eu queria que você contasse um pouquinho quem é ele, também qual a ligação e a relação que ele tem com o Brasil, e se também as pessoas estão ajudando, né? Vou falar bem rapidinho. Eu sugiro que vocês coloquem Mati Caspi no ChatGPT ou no Google para vocês entenderem. Ele é um cantor, compositor de 75 anos, uma das lendas da música israelense. Semana passada eu falei de outras lendas da música israelense. Eu tenho falado bastante de música aqui, eu estou querendo falar um pouco de cultura, a gente sair um pouco do negócio de guerra e falar um pouco de cultura também. Então, essa semana, novamente, dessa geração dos cantores e compositores maravilhosos da década de 70 e 80, e o Mati Caspi realmente é um deles, né? Tem 75 anos, ele é um pouquinho mais jovem do que o próprio Estado, né, de Israel, que tem 77 anos, e ele realmente é um... Novamente, né, a gente falando nomes do Brasil, seria uma coisa tipo Caetano, Gilberto Gil, né? E ele, a ligação dele com o Brasil é muito intensa. Na década de 70, Israel passou por uma onda de amor à música brasileira. Teve a ver com a Copa de 70, que Israel jogou na Copa de 70, o Brasil ganhou a Copa de 70, aí houve uma febre Brasil. Sabe que nem tem agora Coreia no Brasil, que as pessoas vê drama de Coreia e K-pop e não sei o quê, que está uma onda de Coreia? Então, no Israel teve uma onda de Brasil na década de 70. E muitos cantores e compositores cantaram música brasileira, traduziram música brasileira, fizeram música brasileira em hebraico, tá? E o principal deles é o Mati Caspi. Até hoje ele ama, toda vez que tem 7 de setembro, na comemoração de 7 de setembro na embaixada, sei lá o quê, qualquer coisa que tenha alguma coisa a ver com o Brasil, o Mati Caspi está presente. Ele ama a música brasileira, ele tem uma ligação muito, muito, muito forte com a música brasileira. Ele é considerado um dos caras que criou essa onda de música brasileira da década de 70 e até hoje, tá? E então ele é muito amado pela população, pelos brasileiros que moram em Israel. E ele também é um pouco polêmico, no sentido de que ele é um cara, se você vê a cara dele, e aí acho que você pode botar, não sei se eu mandei alguma foto dele, eu mandei só vídeo, acho que eu mandei vídeo só. Ele tem uma cara assim, meio que ele está sempre meio de saco cheio, assim, ele tem uma cara meio esquisita assim, mas ele tem um humor, aquele humor britânico, né? Aquela ironia, aquela não sei o quê. E ele é meio polêmico porque ele de vez em quando tem umas ele tem umas decisões polêmicas. Por exemplo, eu fiquei um pouco chateada com ele na época da Covid, porque na época da Covid ele foi anti-vacina. Ele inclusive saiu de Israel, foi morar na Itália, apesar de que a Itália também era, né, super negócio de vacina, mas ele ficou anti-vacina e ele foi uma coisa meio teoria conspiratória, cloroquina, ele se deixou levar por isso, então eu fiquei bastante... Eu Daniela, cortei relações com ele na época do Covid, mas esteira. Porque a gente não pode também julgar o artista só pela ideologia dele, a gente tem que julgar também pela obra dele. Sim, há discussões, né? Mas, enfim, ele voltou a Israel e ele mas eu acho que ele nunca conseguiu voltar ao patamar de queridice dele depois dessa questão da Covid. Tanto que outros compositores e cantores da mesma geração dele são mais queridos hoje que ele, talvez, assim, chamados para... Queridos, ele é muito querido, mas, tipo, chamados para fazer shows, não sei o quê, ele é menos hoje em dia, porque eu acho que manchou bastante a fama dele. Mas ele ainda é considerado, ainda não sei o quê, ele fez 1.400 músicas, quer dizer, ele é um dos caras mais prolixos, assim, também. E aí, o que aconteceu foi que esse ano ele disse que está com câncer, tem 75, ele disse que está com um câncer progressivo, uma coisa terrível, e ele agora, então, fez a semana passada reportagens no canal 2, eu acho que está tendo canal 11 para você, não foi 12, eu escrevi 12, mas não interessa. Ele deu entrevistas para vários canais,
dizendo que ele já não consegue tocar piano, já consegue tocar violão, ele não consegue levantar a mão dele, ele não consegue mais fazer nada, ele está muito, muito magro. E ele fala que ele, porque ele não tem condição de dar shows e de fazer nada, ele também está sem dinheiro e que ele está desesperado e que ele pede ajuda ao público para ajudar. E em 2 dias depois dessas reportagens, que saíram no mesmo dia em alguns canais, ele já conseguiu fazer um crowdfunding de acho que 2 milhões de shekels, ou uma coisa assim, ele já conseguiu juntar muito, muito dinheiro. As pessoas, então, provando que ele ainda sim é querido pela história dele, né? De como ele ajudou a cultura israelense e os brasileiros especificamente, né? Só quero mostrar um pouquinho de como ele está magro, como ele está, né? Dá para ver a fraqueza dele, né? E ele dando essas entrevistas e ele falando que ele não tem dinheiro, está precisando de ajuda, não sei o quê. E para terminar, acho que você pode tirar isso. Isso aí ele mostra na entrevista algumas partes dele no passado, mas eu queria que você botasse, isso é ele antigamente, queria que você botasse uma outra coisa para a gente terminar, que é um vídeo que eu mostrei, que a gente pode colocar que eu mandei, que a gente pode colocar aí também aqui no YouTube para vocês, que é ele tocando, acho que uns 3 anos atrás, ele tocando uma música brasileira nova, composta por ele e um grande amigo meu chamado Joca Perpignan, que é um músico brasileiro israelense que ama ele, e ele convidou o Mati Caspi para cantar com ele, fazer uma música com ele totalmente brasileira. E o Mati Caspi canta em hebraico, esse meu amigo Joca Perpignan, que é maravilhoso, sugiro vocês seguirem ele também, faz música brasileira, israelense, ele é maravilhoso, e eles cantaram junto essa música. Eu queria só terminar mostrando o amor do Mati Caspi pela música brasileira. תסתכל על הים ותבין את כל המכלול, את הסבל, את ההבל, את החבל שקושר אותך. Vem, olhe bem para o mar e tente entender a nascente e a corrente que levou você. למה לצעוק, למה לשתוק, למה לשחוק, למה למחוק, שמה רחוק הגלים רואים, כל העולם מונח לו שם, הנה הים כמה מושלם, סמל החיים. Vem, escute bem o canário e o pio do sabiá, a leveza, a pureza, a nobreza de quem quer cantar. שב, תסתכל על שדה ותבין הכל, איך הערב חד כחרב מתפשט לך. Pra que brigar, se chatear, por que gritar? Vamos cantar, olhar o mar e a maré subir, mundo girou. Acho que a gente pode parar por aqui, para vocês verem o clima de brasileirismo que o Mati Caspi sempre amou e sempre quis, e eu perdoo por ele ter sido anti-vacina. Muito pessoal meu, mas diante a quantidade de músicas que ele fez e o amor que ele tem ao Brasil, ele realmente, espero que ele tenha muitos anos de vida. Fica a nossa torcida aqui, Dani, para que ele melhore, enfim, tenha muitos anos de vida. É engraçado, né? Como o hebraico casa muito bem com música brasileira, né? Acho que tem um disco de Yehudit Ravitz, como é o nome dela, que a gente até falou semana passada, né? Ela canta música brasileira em hebraico e acho que um dos poucos idiomas assim que metricamente casa, foneticamente não é estranho. Às vezes no Japão é muito popular bossa nova também, às vezes eles cantam bossa nova em japonês. É legal, mas eu não sinto que encaixa, que completa, às vezes até em espanhol mesmo. Mas eu acho que hebraico tem... Não sei, também por eu ouvir muita música em hebraico, talvez o meu ouvido já esteja, né? Mas eu sinto que dá um match ali na letra, na pronúncia com a melodia, né? Inclusive, tem aquela coisa que os brasileiros falam que não tem nenhuma
língua no mundo que tem a palavra, tradução para a palavra saudade, né? Saudade é uma palavra que só tem em português, tem em hebraico. Gagua. Gagua é exatamente saudade. Quer dizer, então você tem uma tradução perfeita de saudade, pelo menos em uma língua que é o hebraico. Sim, sim, bem legal. Vou deixar a música aqui na íntegra para quem quiser ver. Com isso, a gente vai chegando ao fim dessa edição do Expresso Israel. Quero agradecer a Dani por mais uma semana estar aqui com a gente, comentando e atualizando as principais notícias do país. Também quero agradecer a você que chegou até o final. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal. Estamos rumo aos 20 mil inscritos. Também deixar o seu comentário aqui embaixo. É muito importante a participação e a interação da audiência. Também lembrar a todos e todas que temos um clube de membros aqui no IB por apenas R$ 14,99 por mês. Você pode se associar ao nosso canal e essa semana tem um vídeo com a Dani também, que a gente conta a história, as raízes judaicas por trás do super-homem. Um abraço, muito obrigado, Dani, e até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.